Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje estamos com o título da lição: O papel autoritário das Escrituras. Autoritativo das Escrituras. Autoridade que ela tem sobre tudo aquilo que Jesus falou. É interessante, irmãos, que quando Jesus fala sobre examinar as Escrituras, quando Paulo fala assim, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, quando Pedro diz assim, nenhuma profecia foi dada por particular elucidação, mas homens santos falaram movidos pelo Espírito Santo. Todos esses textos evidenciam o Antigo Testamento. O próprio Jesus venceu a tentação com um fundamento das Escrituras. Ellen White chega a descrever, irmãos, que desde a infância Jesus lia e examinava as Escrituras com muito afinco. Aí a gente para e pensa assim, se o próprio Jesus, sendo Deus, em sua humanidade, viu a necessidade de buscar refúgio e confirmação do que a Escritura dizia, em relação não só a ele, mas a coisas que posteriormente viriam, o que diríamos nós, meros pecadores, miseráveis, perdidos por natureza, mas em Cristo encontramos a sua graça fundamentada no Antigo Testamento. Então nós devemos, no mínimo, irmãos, fazermos mais bom uso das Santas Escrituras. Eu apelo aqui a você. É necessário, em nome de Jesus, que você leia a Bíblia com mais intenção, com mais atenção, com mais desejo. O grande conflito nos diz assim, Satanás bem sabe que todos quanto ele puder fazer se afastar da Bíblia e da oração, serão por ele vencidos, varridos pelas suas sutilezas. Então, irmãos, que em nome de Jesus não perca o senso da palavra de Deus e faça uso dela ao acordar, faça dela o primeiro e a melhor ferramenta ao iniciar o seu dia. E não perca a percepção de que nela você encontra gozo, alegria, paz e, acima de tudo, esperança para um mundo melhor. Lembre-se que aqueles dois homens, os dois viajantes dali de Emaús, aqueles dois discípulos, quando eles conversavam, eles diziam assim, nós lembramos de o que ele dizia quando ele fazia ferver o nosso coração quando explicava as Escrituras. Isso está no Evangelho de Lucas. Então, assim, se as pessoas sentiam-se nessa condição pelas Escrituras, o que diremos nós, irmãos? E eles estavam com Cristo. Olha só, nós temos a convicção de que todo aquele que é levado pelo Espírito Santo às Escrituras, não para procurar nela encontrar evidência de algo contraditório, mas aqueles que com humildade buscam nela refúgio, Deus terá o prazer em se manifestar, como diz o hino, né? Teu livro é qual jardim, Senhor, de flores sem igual, onde lá encontramos um bom cheiro, onde lá encontramos uma expectativa de um mundo melhor e uma esperança convicta, não só uma expectativa, mas uma esperança real de um mundo melhor. E Jesus tem como propriedade uma evidência clara de que tudo aquilo que no passado foi falado foi em prol dele. E ele disse por diversas vezes, importa que as escrituras sejam cumpridas. Isso aqui poderia ser evitado, mas para que se cumpram as escrituras, ele falou isso para Pedro e para alguns outros, quando estava para ser morto, e alguns tentaram fazer algo em relação a ele. Mateus capítulo 24, capítulo 26. Então ele fala assim, eu poderia fazer qualquer outra coisa, mas para que se cumpram as escrituras e o plano divino de fato se confirmasse, Jesus precisou morrer de fato. O autor da lição aqui, irmãos, embaixo, colocou alguns textos que me chamou a atenção. Ele citou assim, como o que esses textos ensinam sobre as autoridades ou a autoridade das Escrituras, conforme Jesus e João a entendiam. Ele cita aqui João 13, verso 18. Esse texto de João 13, verso 18, ele está escrito em Salmos 41 e o verso 9. É curioso, irmãos, que todos esses textos aqui que João colocou, todos, só com a exceção do último verso, eles estão todos nos Salmos. E se os Salmos eram o inário do povo judeu, nós entendemos que isso era cantado para que não se esquecessem, não passasse despercebido, que o Jesus vindouro, que o Messias vindouro, ele tinha raízes no cântico que era proferido por diversas vezes em festas, em cânticos de culto matutino, em momentos de oração a Deus. Esses cânticos eles renovavam as esperanças daquele que viria. Então assim, João 13, verso 18, está fundamentado em Salmo 41, verso 9. João, capítulo 17 e o verso 12, está em Salmos... Esse aqui
é Salmo 69, verso 21. E o outro é o capítulo 17. Peraí, deixa eu só formular aqui para não ficar uma coisa errada, né? Ó, o texto de Salmos de João 13, 18, eu vou conferir. Parece que eu fiz aqui um desacerto, mas deixa eu confirmar com vocês, peraí. João capítulo 13. Eu não quero cancelar esse vídeo para não ficar extenso, mas olha só. João 13, verso 18 diz assim, ó. Não digo estas coisas a todos vocês, que eu os escolhi, mas se cumpre as escrituras que dizem, aquele que come do meu alimento voltou contra mim. Quem é que seria esse? Esse que levantou contra mim, ou calcanhar, é o próprio Judas, que foi predito sobre ele no livro dos Salmos. E olha que coisa interessante. Salmos 41, verso 9. Tá, pronto, é esse aqui. O 17 de João e o verso 12. João 17, verso 12 diz assim: durante o meu tempo aqui com eles, eu os protegi, como todos vocês o sabem. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. João 17, verso 12, ele está sendo fundamentado em também Salmos 41 e o verso 9. Agora me chama a atenção aqui, o Salmo 69, verso 21. Olha só. Salmos, deixa eu só encontrar aqui, Salmo 69 e o verso 21, que diz assim, folha, peraí, por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Salmo 69, verso 21, uma confirmação do que Jesus passou quando pediu, dizendo que tinha sede. O texto de Salmos 19, João 19, verso 24, está enraizado em Salmos 22, 18. O texto de João 19, verso 28, está em Salmos 22, verso 15. João capítulo 19 e o verso 36 está fundamentado em Salmos 69, verso 21, o que eu acabei de citar para vocês agora. E o último, que é o João 19, verso 36, quando fala que nenhum osso dele seria quebrado, está em Salmos 34, verso 20. Porém, na instituição ou no acréscimo da explicação da Páscoa, também se encontra em Êxodo 12, 46 e Números 9, verso 12. Então aqui, eu citei para vocês os textos joaninos, onde Jesus fala, importa que se cumpram as Escrituras, e os textos do Antigo Testamento, os que eu aqui escrevi para vocês. Vocês podem voltar ao vídeo e ver novamente. E peço perdão, irmãos. Primeiro, eu estou um pouco nervoso com a questão do horário, eu vou trabalhar hoje sozinho, tenho que sair aqui correndo, e eu não queria deixar de fazer o vídeo para vocês. Eu até falei com minha noiva, onde ela falou assim, meu filho, não deixe de fazer o vídeo, não deixe de fazer o estudo. Então eu fiz por amor a Deus, pela causa de Cristo e pelo conselho que ela sabiamente me concedeu. Então, que Deus, portanto, nos abençoe, que a gente encontre sempre nas Escrituras fundamento para levar em consideração do que Cristo de fato realizou para nós e mostrar que o fundamento estava no que ele disse em João 5,39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidastes nela a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Deus abençoe você e que façamos bom uso das Santas Escrituras, sabendo que ela nos fortalece a fé e que mesmo que sejamos provados em Cristo, seremos absolvidos através do seu Espírito e com o poder que devemos exercer, que é contido na santa e boa e agradável Palavra do Senhor. Oremos ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, muito obrigado pela Tua Palavra e obrigado pela esperança que nós temos fundamentados nela. Dá-nos este dia a Tua paz, Senhor, perdoa os nossos pecados e permanece conosco. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até o próximo estudo, irmão. Se esse vídeo for interessante, compartilhe, curta e nos auxilie ao crescimento desse canal, para a glória do nome de Deus, tá bom? Deus abençoe e até o próximo estudo, se Deus quiser.